boa noite. Hoje é terça-feira, 25 de março. TH Mais Notícias está no ar. Veja o que é destaque no jornal de hoje. Mercado da música. Número de assinantes de streaming aumenta mais de 10% em 2024. Imposto de renda. Microempreendedores individuais também precisam fazer documento. E hoje no quadro Uma Boa Ideia, empreendedor de São José dos Campos cria petisco saudável de cogumelo. O TH Mais Notícias já começou. As assinaturas de streaming impulsionaram o mercado da música em 2024. Apesar da tecnologia estar em alta, tem quem não abra mão dos tradicionais vinis. Quero de respeitoso, multiplicador, antieducador, maloqueiro, multiplicador. O Joãozinho Beatbox faz música há mais de 18 anos. E neste tempo todo, ele já investiu bastante para levar seu estilo musical bem longe. Escutei um grito, João Vitor, segue esse caminho e fique rico. E eu comecei, já faz 18 anos, né, 9 anos já. Minha carreira. E assim, sempre tem uns momentos altos e baixos. E a gente vai aprendendo. Tudo começou, quintal, fundo de quintal. Não existe um melhor lugar do que o fundo de quintal. Então, comecei na bateria, queria ser baterista quando era pequeno, ficava ali. Falei, nossa, que da hora. Depois passou uns anos, 2 aninhos. Eu vi a primeira vez o beatbox, falei, nossa. Cheguei no meu primo de Apajex, falei, louco, aprendi, evoluiu. A variedade musical que existe no Brasil é surpreendente. E com a tecnologia está cada vez mais fácil ouvir música por aí. Cara, eu escuto no dia a dia, gosto bastante de escutar MC Paiva, Tim da Sul, que é a rapaziada de São José dos Campos aqui mesmo aí. E eu tô ouvindo muito pagode ultimamente e MPB também. E rock às vezes, mas só Guns N' Roses. Só. Eu gosto de ouvir de tudo, mas tenho escutado mais funk. Eu gosto de escutar bastante pagode e pop, eu acho. Andar pela cidade com fones de ouvido escutando música é uma cena comum no nosso dia a dia. Segundo o relatório global da música, no último ano, o número de assinantes de streaming subiu 10%. Ou seja, cerca de 752 milhões de pessoas em todo o mundo fazem o uso de algum aplicativo de música. E o streaming por assinatura impulsionou as receitas globais de músicas pelo 10º ano consecutivo. O setor movimentou cerca de 29 bilhões de dólares em 2024. Mas a música sempre nos reserva alguma surpresa. Com a alta dos streamings, os formatos físicos apresentaram uma queda, segundo a pesquisa. Enquanto a renda de CDs e videoclipes apresentam uma baixa, o vinil marcou seu 18º ano consecutivo de crescimento. O Alessandro é o proprietário desta loja especializada em música em São José dos Campos. E o que mais ele tem vendido nos últimos anos é este aqui, o vinil. A gente começou a ter um boom verdadeiro quando a gente realizou a primeira feira, que foi em 2015. Aqui na loja, aqui no shopping, né? De lá para cá isso foi tomando uma proporção enorme e hoje, de uns 4 anos para cá, a coisa explodiu. Então, o público aumentou, a procura aumentou pela mídia física, não só o vinil como o CD também. Tem muita procura, muita busca, né? E o público é variado. A gente tem público desde a galera old school, que nunca abandonou o vinil, nunca abandonou a mídia física, e netos, filhos, sobrinhos que conheceram através do tio, do vô, do pai, e estão buscando, né, essa qualidade da mídia física e o prazer do colecionismo também, de você ter o material, de você abrir uma capa de um disco, ter o prazer de ver as imagens, escutar o som, né, verdadeiramente puro como ele foi gravado. Um dos atrativos do streaming são os baixos preços e o acesso a uma infinidade de músicas na palma da mão. Mas em relação ao vinil, será que é tão caro assim ter um disco? Você tem vários valores, né? Vários tipos. Tem LP de R$5, de R$10, LPs bons, tá? Você não vai adquirir um LP de qualidade inferior pelo preço dele ser baixo. Então você tem música boa, né, com valor acessível. Então vai de 5, a gente tem LPs que são mais em conta, R$8, R$2, né? Para um público não tão exigente quanto o público que é colecionador mesmo, aquele colecionador que é audiófilo, né, que faz questão de ter um equipamento de som bom, um disco bom. Então a gente vai aí de 2, 5, R$10
até discos de 800. Você tem no mercado discos que pode chegar a 10 mil reais. Seja em um aplicativo de celular ou em um toca-disco, a indústria da música caminha com as próprias pernas e segue cativando pessoas ao redor do mundo. Escutar música é muito bom, né? Olha só, mudamos de assunto. 57 milhões de brasileiros não sabem que estão endividados. É isso mesmo, gente. De acordo com a Serasa, pelo menos 19 milhões de pessoas estão negativadas pelos credores. Todos os detalhes desta notícia estão no nosso site, o thmais.com.br/vale. Se você tem dúvida se está com alguma dívida em aberto, é possível fazer uma consulta no site da Serasa e negociar o valor com descontos. Intervalo e daqui a pouco tem a previsão do tempo para quarta-feira e ainda vamos falar da preocupação com a dengue em Jacareí. Nós já voltamos. O tão popular café brasileiro tem conquistado também os chineses. A China se tornou o principal comprador do nosso café. O consumo do grão no país asiático gera impacto no preço aqui. De manhã, depois do almoço, no fim da tarde, o cafezinho faz parte da vida do brasileiro. Pela manhã, antes de sair de casa com certeza, durante o trabalho muitas vezes, após o almoço. E só à noite é que eu não tomo. Ficar sem café não dá, né? Tá bem assustador. O preço tá surreal. O café brasileiro faz sucesso por aqui e lá fora. Obrigado. Os chineses, famosos pela produção e consumo de chás, também aprenderam a gostar da bebida. Gostaram tanto que as importações do grão brasileiro dispararam. A China hoje tem cerca de mais de 50 mil lojas de café. Só a chinesa Luckin Coffee, ela possui cerca de 22.300 mil lojas de café espalhadas na China. Então, é sem dúvida um mercado que vem se desenvolvendo de uma forma muito rápida e tudo que a China compra, ela compra em grandes quantidades. E sem dúvida tem ainda um potencial de crescer ainda mais por conta desses perfis novos que vêm consumindo café, que são hoje concentrados entre jovens e mulheres que saem para estudar no exterior e voltam com o hábito de consumir o café. Há 7 anos, o Brasil exportava 10 milhões de toneladas de café para a China, volume que saltou para quase 60 milhões na safra 2024-2025. As exportações brasileiras também foram potencializadas por problemas no cultivo em grandes produtores do Sudeste Asiático, como o Vietnã. Com a alta procura no mercado externo, o preço do café vem se tornando o mais amargo entre nós. Em um ano, o quilo do grão quase dobrou de preço e no mês passado saltou mais 10%. O dono desta padaria sente cada aumento, mas tenta não repassar os custos aos clientes. A gente faz alguns ajustes para a gente não mexer no preço do café. Como a gente faz os ajustes anualmente, não é verdade? Então a gente tem esse compromisso com o cliente, não ficar uma coisa mais pesada. Uma coisa importante, eu sei que a margem é difícil, mas o cliente deixar de vir é pior ainda, não é verdade? Mas mesmo com a expectativa de safras mais regulares em outros países, por aqui ainda não há previsão de queda no preço. Esse ano o Brasil vai exportar menos, mas o preço tende a continuar em patamar ainda elevado. Por uma única e simples razão, porque o Brasil agora viveu no seu último ciclo, no período de formação de grãos, temperaturas elevadas e estiagem em algumas regiões importantes da cafeicultura brasileira e, consequentemente, levou impacto à menor oferta do produto brasileiro. Mas dá para ficar sem? Não dá, não dá. Será? É bom acostumar a tomar menos café, hein?
Agora a gente muda de assunto para falar do tempo. Amanhã a previsão é de chuva em toda a região. Vamos ver as temperaturas? A gente começa aqui com a cidade de Taubaté, que amanhã tem máxima de 30 graus, mínima de 18. Essa chuva toda está prevista mais pro final da tarde, tá bom? Em Jacareí, a máxima deve ficar em 31, mínima de 19 graus. Caraguatatuba, máxima de 29, mínima de 19. Em Santo Antônio do Pinhal, máxima de 25, mínima de 17. Com o calor e a chuva, o avanço da dengue tem preocupado. Em Jacareí, já são 5 mortes pela doença. A cidade é a que mais tem vítimas por dengue na região. Nós viemos até Jacareí conversar com a doutora Márcia Santos, que é secretária de saúde do município, que falou sobre a importância do combate ao mosquito, tanto pela parte do poder público quanto pela população. Jacareí tem em torno de 1.280 casos positivos de dengue. Infelizmente temos 5 casos de óbitos e 3 em investigação. Nós temos feito ações incisivas em toda a cidade para que não ocorra o avanço tanto de óbitos como de casos positivos e suspeitos. Além do atendimento mais próximo, um protocolo exclusivo para a dengue, nós temos feito as visitas casa a casa, que hoje, por sinal, estamos em toda a região oeste, desde o Pedramar, Panorama, Flórida, Siesta, assim como temos ações com os drones também, com a aplicação de larvicidas, para alcançar o local onde nossos agentes de endemias não conseguem ir. Então, aquelas encostas, aquelas áreas onde a gente tem um grande descarte ou acúmulo de carros, o drone ele consegue chegar e aplicar o larvicida, bem como também localizar as áreas onde tem aquela piscina que há muito tempo o proprietário não limpa. Nós temos como fiscalizar e notificar o proprietário. Assim como outras ações, como a nebulização espacial, com larvicida nas áreas e a orientação e nebulização pontual ao entorno dos casos positivos e suspeitos de dengue. E aí eu peço a você, munícipe, você vô, você vó, você mãe, você pai, leve o seu filho, leve o seu neto nas unidades de saúde, de segunda a sexta, das 8 às 16 horas, para vacinar. A gente precisa bloquear todo o avanço da doença e eu conto com vocês para isso. Então você, morador de Jacareí, se quer saber sobre o trabalho feito pela Prefeitura no combate ao mosquito Aedes aegypti, basta acessar o site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br. Lá você confere toda a agenda no combate ao mosquito da dengue. De Jacareí, Pedro Coralha. Isso aí. Vamos para mais uma pausa e daqui a pouco tem o quadro Uma Boa Ideia. Hoje nós vamos conhecer a história de um empreendedor de São José dos Campos que criou um petisco vegano. Nós já voltamos. Na primeira semana de entrega, a Receita Federal recebeu mais de 3.400.000 declarações do imposto de renda. Os microempreendedores individuais também precisam fazer o documento, tá bom? Além do IR, está na época da entrega da declaração anual do MEI. O MEI, ele também é a pessoa física, então ele também tem essa responsabilidade de pessoa física. Então ele precisa observar se ele não teve, ao longo de 2024, o rendimento tributável, acima de 33.838, se ele tiver, ele tem que declarar, tá? Então, uma coisa é a declaração de imposto de renda, que toda pessoa física precisa, declarar, e depois e outra a declaração anual que ele precisa fazer, como MEI, que é declarando o faturamento no MEI ao longo do ano anterior. Quando a gente fala da declaração anual do MEI, ele vai acessar lá o portal do empreendedor, lá tem o local que você vai entrar, para poder fazer a declaração. O cuidado é que o MEI, o microempreendedor, ele precisa, ao longo do ano que se passou, ter ser organizado, para saber de fato qual o faturamento que ele teve, e aí declarar até 31 de maio, então fazer essa declaração. Agora, na hora de fazer o imposto de renda, a declaração do imposto de renda também é relativamente
faça, é possível fazer sozinho. Se ele tiver dificuldade, né, a gente indica sempre buscar um contador, né, para poder, principalmente quando ele tem mais de uma renda, né, então não é só pelo MEI, se ele tem outra renda, por exemplo, ele é funcionário de uma empresa, né, e aí, ou ele tem dificuldade mesmo de encontrar qual é o valor, né, do rendimento tributável referente ao MEI, né, dentro do faturamento que ele teve. Então, assim, basicamente, o que ele precisa? Ele precisa, referente ao faturamento do MEI, né, verificar, olha, de acordo com a atividade dele, qual é a porcentagem, né, que ele pode abater porque é isento, né? Se ele se organizou ao longo do ano passado e tem documento que comprova a despesa, né, com a empresa, ele também pode abater, aí esse total de valor isento, né? Ele vai subtrair do montante e o que sobrou é que vai ser o valor do rendimento tributável. Então, se esse valor atingiu o valor, né, 33.838, né, se for maior do que isso, ele vai ter que declarar sim, também fazer a declaração de imposto de renda, né, de pessoa física de 2025. Se não, se ele só teve essa renda, né, e não atingiu, ele não vai precisar declarar, mas ele tem que verificar tudo isso. E claro, tem outros itens também, né, que se ele, de repente, se enquadrar, ele vai precisar fazer, como, de repente, se ele teve rendimentos isentos, acima de 200 mil, se ele obteve ganho de capital, né, na venda de bens, né, ou direitos, se ele aplicou em bolsa, né, de valores, né, enfim. Então, tem alguns outros itens que, se ele se enquadrar, né, ele vai precisar também declarar, mesmo que não tenha atingido o rendimento tributável, o valor, né, para a obrigatoriedade. A gente continua falando de empreendedorismo, mas agora para conhecer a boa ideia da semana. 74% dos brasileiros consideram reduzir ou parar de consumir carne pela saúde. E 7% da população é vegana no país. Um estilo de vida que vem aumentando. Pensando nesse mercado, um empreendedor de São José dos Campos criou um petisco saudável e totalmente natural, feito de cogumelo. Empreender no ramo alimentício não é fácil. O Daniel que o diga, viu? Antes de decidir abrir sua própria marca de produtos veganos, ele precisou adquirir uma bagagem profissional extensa. E foi a partir de uma conversa com um amigo que o Daniel teve uma ideia inovadora que mudaria o rumo da sua carreira. Tinha um amigo meu, veio dos Estados Unidos, e ele estava fissurado por aquele beef jerky, que é uma versão de carne do meu produto, né? Que é bem comum lá fora. E falando, nossa, cara, esse produto é muito bom, eu adorei. E aí, nisso, eu já pensei, por que não uma versão vegana desse produto, né, feita com cogumelos? E aí eu tive esse insight. E eu fiquei super curioso em fazer, porque não tinha ainda isso. Eu não consegui ir no mercado ali comprar. Aí eu tive que desenvolver, testar a receita, experimentar. E aí eu cheguei num produto que eu gostei e eu falei, não, esse produto tá legal para colocar no mercado. E outras pessoas vão gostar. E sabe o que o Daniel escolheu para ser a sua matéria-prima para a produção do snack vegano? O cogumelo, mas por um motivo especial. Eu acho que tem uma tendência muito grande das pessoas consumirem menos carne. A gente está falando muito hoje em dia sobre sustentabilidade, sobre o impacto ambiental, né, da pecuária. E eu acho que os produtos que são de origem vegetal, fungo, vão ter cada vez mais espaço devido a isso. E aí eu tive esse insight de testar o cogumelo, né? A gente hoje usa shiitake. No futuro eu penso em integrar outros cogumelos, mas o shiitake devido à oferta, né? É muito comum a gente ter shiitake, então a distribuição é mais fácil, um custo melhor. E além disso também o shiitake tem uma condição diferente de outros, que ele é bem carnudo. Ele é bem grande, né? Ele é um chapéuzão desse tamanho. Então no final, quando eu desidrato ele ainda continua carnudo. Eu testei outros cogumelos que não deu o mesmo resultado, tipo, ficou fininho, pequenininho, e o shiitake foi um resultado, tipo, que eu gostei. Foi mais de um ano de pesquisas, testes, montagem da identidade visual, definição do público-alvo, tudo feito pelo Daniel. Inclusive, a fabricação e a montagem do snack vegano também tem as mãos dele, literalmente. Então aqui o nosso cogumelo já está no estágio final, né? Já
passou pela etapa de cocção, né? Já desidratei durante algumas horas, né? Ele passa por um processo de desidratação, que pode levar aí até 8 horas depois de cozido. O cogumelo passa por um processo de marinada, onde eu tenho aí uma série de sabores que eu incremento ali, temperos, né? Ingredientes que eu incluo nessa, que eu chamo poção mágica, que aí faz o cogumelo ficar com bastante sabor, ficar delicioso, e aí eu cozinho ele e levo para desidratar. E esse aqui é o resultado da boa ideia do Daniel. Os cogumelos marinados e desidratados são vendidos assim, ó, em forma de snack. Fácil de levar e também de consumir. E essa ideia é inovadora aqui no Brasil. E apesar de ter sido lançada há poucos dias, essa pequena embalagem carrega uma grande expectativa. Primeira etapa de venda será por e-commerce, então basicamente online, a gente consegue entregar para o Brasil todo. E aí, em seguida, eu quero distribuir para pontos de venda. Então, após validar o produto, fazer algumas boas vendas online aí, saber realmente a opinião, aí eu quero distribuir para mercados, farmácias, conveniências, padarias, supermercados. E se o Daniel considera essa uma boa ideia? Excelente ideia. E do momento que eu tive esse insight, eu falei, vou colocar para frente porque foi uma boa ideia. É um snack inovador, não tem no Brasil. Então eu estou testando o produto agora, eu vou começar a colher opiniões sobre ele agora. É diferente de já fazer um produto que já existe, que já sabe que o pessoal gosta. Então eu estou num processo agora de validação do produto. Comecei a fazer as primeiras vendas e através de feedbacks, né, que eu estou recolhendo, eu vou saber se o pessoal gostou. E a partir disso, eu lanço os outros sabores. Então eu lancei o tradicional, que eu falei, ó, se o tradicional pegar, os outros são fáceis, né? Aí eu vou ter um que é de especiarias, apimentado, eu vou ter um que é o Trail Mix, que é tipo uma granola, tem um que é com uma cobertura de chocolate. E o céu é o limite, dá pra colocar diversos sabores em cima desse tradicional. Que delícia, hein? Fiquei com vontade de experimentar. Gente, fim do nosso jornal. Obrigada sempre pela sua companhia. Continue na nossa programação. Um beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.